Olá, pessoal. Oi, Dani, tudo bem? Ei, Adri, tudo bem? Hoje eu convidei a Dani, gente, para nós falarmos um pouco sobre crenças, que é um tema que pega muito. Então, a Dani vai explicar algumas coisas interessantes e a gente vai compartilhar três crenças nossas, né, de acordo com a nossa percepção, que a gente acha que, de alguma maneira, elas nos impedem de crescer. E nesse momento, você vai aí na sua casa, onde você estiver assistindo esse vídeo, você também vai pensando quais são as crenças que você considera hoje que estão te impedindo de crescer. Né, Uhum. Dani? Sim, sim, Adri. As crenças impactam, né, na nossa realidade. Elas são as lentes, né, coloridas que filtram tudo que a gente quer experimentar. E às vezes a gente esquece que a gente colocou aquele filtro, né? É a forma como a gente experimenta o mundo. Então eu gostaria de ler um trechinho rápido do livro do Vivendo Deliberadamente, do Harry Palmer, Perfeito, sobre as crenças e como isso impacta na consciência coletiva, tá? perfeito. Tal como adicionar uma única gota ao oceano causa mudanças microscópicas no volume, temperatura e nas correntes, cada vez que um indivíduo muda suas crenças, a matriz pela qual a realidade coletiva se desenvolve muda. Mesmo para o mais isolado indivíduo, cada momento de felicidade, cada momento de tristeza, cada gentileza, cada pensamento crítico adiciona suas consequências à matriz para os eventos do mundo. O amanhã se desenvolve em conformidade com a intenção de suas crenças coletivas. Sempre haverá tanto conflito e sofrimento no mundo quanto existe ignorância e intolerância na consciência da humanidade. Harry Palmer, do livro Vivendo Deliberadamente. Então, a gente vê como que as nossas crenças individuais, mesmo para o mais isolado indivíduo, isso acaba, né, adicionando a matriz, né, da consciência coletiva. É uma gotinha no Exatamente, oceano. impacta, né, todos os resultados, não só da pessoa, mas de todo o ambiente que ele está vivendo. Exatamente. Não só do seu universo pessoal, é onde vai começar a impactar na sua vida, né? E a sua interação com os outros e também para a humanidade. Exatamente. E é aquilo que a gente até estava discutindo, né, Dani, em offline, que muitas Uhum. pessoas elas têm aquela crença de que elas precisam ver para crer. Então elas Uhum. direcionam a vida, elas moldam a realidade delas naquilo que elas estão vendo. E na realidade, quando a gente começa a inspecionar isso, a gente vê que não é bem assim, né? Exatamente. É o crer para ver, né? Que tem a crença lá atrás que está fazendo você experimentar aquilo, né? E a realidade é justamente isso. O que você está experienciando e o que você está acreditando, né? Então é esse alinhamento. Se você está dizendo que você está acreditando em outra coisa diferente que você está experienciando, é alguma crença inconsciente, né? Uma crença transparente que a gente chama e que você nem sabe que está lá. Sim, e geralmente é isso que impede as pessoas de crescerem, né? Porque elas falam, não, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu quero ser traída. Eu não acredito que eu quero ser pobre. Eu não acredito que os meus trabalhos vão dar errado. Ela pensa isso, só que lá atrás pode ter uma mágoa, um padrão inconsciente que ele está ali aceso, ressoando Com com todos os certeza, outros padrões e com trazendo aquilo certeza. para a realidade. Por isso que essa admissão requer coragem, né? Essa Sim, inspeção honesta, requer essa vulnerabilidade, porque a gente não cria de uma forma deliberada contra a gente. É algum aspecto que a gente adquiriu no momento vulnerável, que a gente não estava sendo nada racional, e é autossabotador. Então, quando você coloca a luz da consciência nessa crença, ela já perde o poder de atuação sobre você. sim, exatamente. Muitas pessoas elas até reconhecem, elas falam: "Ah, Adri, eu sei que eu tenho crença limitante sobre tal assunto. Como que eu faço para mudar?" O que que você diria, Dani, para essas pessoas, por exemplo, que já sabem que tem uma crença, né? Que nem o tema do nosso vídeo é sobre isso, crenças que te impedem de prosperar. O que que você diria para essas pessoas que sabem, mas não sabem o que fazer para mudar? É, às vezes essas crenças, só a tomada dessas crenças que já estão na superfície, esses 10% que estão conscientes, às vezes não são suficientes para você ter uma mudança efetiva. Porque se você está experienciando uma coisa diferente do que você quer realmente experimentar, é porque existem crenças inconscientemente sustentadas. Aí sim você tem o poder de mudar esses acordos
quando você fica consciente do que está lá debaixo do iceberg, né? Inconscientemente sustentado. Então, você tem que ter realmente, né, a ferramenta para achar a crença que está inconsciente. Quando você toma consciência dela, você tem o poder de decidir, de Sim. fazer novos acordos, né, de tomar decisões diferentes e decidir o que você quer acreditar e alinhar isso com o que você está experimentando. Sim, é até uma coisa que eu falei esses dias na última série ali do canal, onde as pessoas começam a agir com base nos valores e com base no propósito. Porque se a pessoa não conhece, né, quais são os seus valores, quais são o seu propósito, ela vai agir com base nessas crenças ou de acordo com o passado. Né, que é aquilo que o Exato. Harry fala, de tomarmos decisão olhando para o Pro retrovisor. retrovisor. E é desconfortável você criar daqui para frente, porque é desconhecido. Né? Por isso que as pessoas baseiam muito, né, no passado, olhando, né, dirigindo, como ele fala, né, aquela analogia de dirigir o carro olhando para o retrovisor, porque é o conhecido para você, você já conhece, mesmo que seja insatisfatório, que seja autossabotador, é o que você já conhece. Então, você criar para frente exige risco, exige que você realmente quebre seu jarro de considerações, que você vá além dos seus limites, né? Que você expanda a sua consciência. Então, requer coragem, realmente, porque é Exatamente. o novo, é o desconhecido. Sim, e muitas pessoas não estão dispostas, né, a se encorajarem para poder tomarem novas atitudes, né? O poder da Exato. iniciativa. Então, se você tem hoje na sua mente que você está com crenças nesse sentido, cadê a iniciativa? Cadê a coragem, como a Dani acabou de falar, né? Então, essas coisas elas têm que ser ativadas também para que alguma mudança mais profunda aconteça. Exatamente. Perfeito. Então, Dani, agora a gente vai falar um pouquinho quais Uhum. são para você as 3 crenças que você acha assim, Uhum. que em algum momento te impediram de crescer. Uhum. A gente estava falando sobre prosperidade, né? Eu acho que tem muitas crenças coletivas sobre dinheiro, né? E a gente já cresce ouvindo falar da mãe, né? Dinheiro é sujo, não pega nisso não, né? Então a gente nem percebe o quanto isso vai impactando inconscientemente as pessoas, né? Então, e eu tomo muito cuidado até o que eu vou verbalizar em relação a isso, porque isso fica lá na consciência, né? Sim, E eu percebi que muitas das crenças que eu tinha sobre dinheiro, sobre prosperidade, eram o tipo de pessoas que tinham adquirido, né, prosperidade, sucesso na vida, e eu, como se eu tivesse julgado e etiquetado, as pessoas que têm dinheiro, elas são arrogantes. Era uma sim. das crenças, né? Outra crença é que o poder corrompe, né? Que essas pessoas que chegam no momento da vida e que estão, né, no auge, elas, né, se desvirtuam, saem dos seus valores, das suas virtudes, ou elas são superficiais, fúteis, né, perdem o propósito, não tem uma espiritualidade, não tem uma... Então, eram julgamentos e considerações. Isso te impede realmente de De acessar crescer. isso, porque é como se eu não quero ser desse jeito, Sim, né? Então, eram crenças que estavam aqui, porque você cresce ouvindo falar aquilo, você, né, vai vivendo com aquilo, e é só um ponto de vista, é sim. É uma só doutrinação, né? uma doutrinação, e isso está na consciência coletiva, Está né? mesmo. Hoje você vê que as pessoas mais generosas que eu conheço, as pessoas mais prósperas, são as pessoas mais generosas que eu conheço. Então, isso não depende disso. Era como eu tinha decidido ver, né, naquela Exatamente. perspectiva. E você, como é que você vê Só isso? complementando o que você disse ali, uma das coisas que depois que eu comecei a estudar é a Hã? respeito do dar e receber. Então, não tem como uma pessoa Aham. receber tantas coisas sendo que ela não está dando. E é sempre Uhum. dar, o dar é o primeiro, né? O primeiro passo para daí que nós possamos receber. Então, se a gente começa a olhar dessa perspectiva também, a gente imagina, uau, se aquela pessoa tem muito, ou se ela conseguiu chegar tão longe, é porque ela está dando. O que ela está doando? Tempo, atenção, conhecimento, são inúmeras formas daquela pessoa contribuir. E essa perspectiva, ela pode ajudar, né, para quem tem esse tipo de crença também, né, Dani? Ajudar Sim. essas pessoas a olharem de uma nova perspectiva e não ficarem mais ali presas naquilo, ai,
pessoas que conseguem algo são injustas, ou são mesquinhas, ou são superficiais. Uhum. O que que elas estão fazendo? Como que está sendo esse dar e receber, né? E eu gostei muito dessa perspectiva, porque as pessoas que criam prosperidade, elas têm essa doação, né? Sim, Então, se você está com foco de escassez na sua vida, ou você está numa perspectiva de eu só quero receber, e você não doa, o que quer que seja, pode ser o seu talento para a humanidade, pode ser o seu tempo, algo que sim. você tenha Atenção, atenção, atenção. né? Então, se você só quer receber, o que você acha que você está, né, ali vibrando, né? Que você Sim, está vibrando escassez. Não é dessa forma que você vai conseguir, não é querendo criar uma realidade, né? Então, você exatamente. vê que as pessoas que são gratas, as pessoas que desejam o bem para os outros, que abençoam realmente outras pessoas ou que doam, né, recebem também. É o dar e Exatamente. receber, né? É o ir e Exato. vir, é o dar e receber. E nem Eu acho que as sempre é uma coisas coisa, estão até que conectadas. um seguidor ele me mandou uma pergunta: ah, Adri, eu não tenho como doar nada. Às vezes, se Uhum, você doa a sua intenção para que aquela pessoa uhum, prospere mais, isso daí já é algo muito poderoso, porque a intenção é onde tudo exatamente. começa. Se você pode não É ter como, nada físico. como falo aqui no livro, né? Cada momento de felicidade, cada gentileza, cada Sim, pensamento, cada intenção, né? Então, eu acho que existem dois tipos de pessoas no mundo: ajudantes e ajudados, sim, né? Então, quem que você quer ser? Você vai ser aquela pessoa que está poluindo o mundo, né? Ou está limpando, está contribuindo, trazendo exatamente. energia. Então, tudo isso, porque é um fluxo do ir e vir. Se você doa essas coisas, gentileza, pensamentos, intenções, você recebe também bênçãos, você Com recebe certeza. as, as coisas, E as né? fontes, elas são inesgotáveis, porque quando você passa a enxergar, né, desse ponto de vista, dessa perspectiva, você vai perceber que o universo não é limitado. Ah, eu tenho que receber da mesma pessoa que eu contribuí. Às vezes você Uhum. vai receber de outra forma, de outra fonte, de uma outra maneira, em algo que você esteja precisando no momento, né? Não necessariamente Exatamente. tem que ir e vir do mesmo caminho, né? Isso ali também é É. uma visão limitada, é uma crença limitante que a pessoa pensa: ah, eu ajudei aquele fulano tem que retribuir. Se você já faz isso com essa intenção, você não está doando genuinamente, Exatamente. incondicionalmente, né? Então aí a Excelente. gente fala aí é uma intenção duvidosa, né? A gente chama até de Invertida. uma agenda, né? Eu estou dando esperando receber. Então, na Sim, verdade, você não está doando incondicionalmente, porque quando a gente doa, a gente nem espera, né, sim, isso em troca. E realmente você recebe de outras formas, sim. né? Então, se você já tem essa, você já cria essa expectativa, é porque você já está fazendo com uma outra intenção. Exatamente. É porque tem crença ali também inconsciente, né? Às É, vezes é um medo de rejeição, é um medo de perder, é um medo da escassez, é um medo da pobreza. ou Tudo crenças aquilo. tipo, você me deve, e Isso. criam ressentimentos, criam mágoa, e nessa energia, o que você vai criar? Né? Você me deve, eu fiz, você tem que fazer por mim também. Sim, sim. E Né? acontece muito disso, e acontece Muito. muito. E vocês que estão assistindo esse vídeo já comecem a colocar, a iluminar, né, a memória de vocês para ver se não tem nada parecido, para que vocês se tornem Tá? conscientes disso. Exatamente. Né? Sim, Quantas vezes a gente fala, verbaliza, até eu fiz tanto por tal pessoa, essa pessoa tem que me retribuir, sim. ela foi ingrata, né? E aí você fica armazenando todas essas injustiças e ressentimentos, E e isso não fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo cada a gente vez vai. mais esses Uhum, padrões. Igual eu, as minhas crenças, né, vou compartilhar com vocês, as minhas crenças mais pesadas e as mais assim que me prejudicaram de crescer foram: número um, eu não sou o suficiente. Eu não sou boa o bastante, eu preciso fazer mais, eu preciso ser mais. Então, quando eu tinha essa crença, nada do que eu fazia estava bom comparado ao que eu podia ter feito, por exemplo. Então, eu sempre estava ali me achando insuficiente, me achando é, que tinha algo faltando, sabe? E quando a gente começa a identificar esse tipo de crença, a gente vê que as coisas não são bem assim. Né? Você começa a uhum. falar: E a uau, comparação, né? Você entra sim, numa você energia não de você identifica, comparar. né, o que você está fazendo como algo grandioso. Você sempre acha que aquilo não é suficiente, que você não é suficiente. E esse sentimento de incapacidade, de se sentir inferior, ele vai criando o quê? Cada vez mais desse Uhum. padrão. E é onde você começa a atrair mais disso.
Então, foi invalidação, né? Aí a sua consciência contrai, porque você nem reconhece os ganhos, você não tá vendo, né, o progresso que você está fazendo, seu foco de atenção está todo para o que não está bom ainda, né? Sim, exatamente. E aí, muitos padrões começaram a surgir, Dani, que nem no meu caso, eu ficava assim, eu preciso ajudar muito porque eu não me acho suficiente, porque se eu não ajudar, como que eu, né, como que eu vou ser reconhecida? Como que algo vai acontecer na minha vida se eu não ajudar? Só que aquela ajuda, que nem nós falamos ali, era uma ajuda esperando um reconhecimento, não era uma ajuda íntegra. E quando eu Uhum. identifiquei essa crença, isso foi mudando, foi onde eu falei, não, eu quero fazer porque eu quero fazer, porque eu sinto prazer em Uhum. fazer isso. Não Uhum. porque eu preciso que aquela pessoa goste do que eu estou falando, Que sabe? você está esperando algo em troca, né? Sim, exatamente. Então, essa crença foi, assim, uma das principais. A segunda era, tudo já está definido. É o destino. Destino. É o destino, tinha que ser assim mesmo, as coisas já estavam definidas. E eu tive essa crença por muitos anos. Eu fui quebrar isso com 28 anos. Eu sempre falo Nossa. para as pessoas que 28 anos foi, eu acho que a idade mestra, assim, que eu comecei a Uhum. identificar isso. E eu tinha essa ideia que tudo já era definido, que já estava tudo escrito, sabe? E na verdade Uhum. não é assim. Inclusive E no não há grupo nada que você possa fazer, se já está escrito, sim, né? ai, tá assim mesmo, a vida é assim, porque já está definido, é o destino, né? E não é o Aham. destino, nós temos a capacidade de mudar, né? Colocar a nossa atenção, tudo é controle de atenção, colocar a nossa atenção onde a gente quer para que a gente possa manifestar a realidade. Então, essa criança, ela me bloqueou muito de crescer até os 28 anos, sabe? E depois que eu me tornei consciente dela, eu falei, não, não existe destino. Eu estou criando o meu destino quando eu faço uma escolha, né? Quando eu Sim. decido. Uhum. Nessa hora, o Sim. destino ele está sendo criado. E essa crença que você falou, ela está no senso comum, né? Ela está na coletividade, né? Está na consciência Muito, coletiva. muito. Muito. É, muita As gente aqui pessoas tem essa levam isso como, ah, não, tinha que ser assim mesmo. Ah, tinha que ser. é até uma forma de você se conformar. Foi assim porque era o melhor, não tinha outro jeito, né? Sim, exatamente. E outra crença, né, para a gente fechar essa ideia minha ali, foi a questão de que eu achava, quando eu era mais nova, que Deus decidia por mim. Deus Uhum. quis assim. Até comentei várias vezes no canal sobre isso. E não é assim. Deus, ele é, né, o criador, o co-criador, ou o universo, como alguém prefere chamar. E eu achava que ele fazia escolhas por mim. Então eu tirava toda a minha responsabilidade, deixava de ladinho ali, não, mas Deus quis assim. Uhum. Foi melhor eu ter fracassado porque Deus escolheu assim. E não é. A gente sabe que Muito interessante, porque se nós somos imagem e semelhança, né? Se nós somos co-criadores, né, da nossa realidade, você não assumir, né, a responsabilidade por isso é um desserviço, né? É uma sim, falta até de honrar a esse propósito, né, divino, exatamente. esse poder que você tem de criar a sua própria realidade, né? Muito interessante. É mais fácil, mais cômodo, né? Não é minha responsabilidade, não sou Sim. eu, E né? muitas pessoas também têm essa crença, porque eu Tem. já conversei com pessoas que pensam dessa Uhum. forma. A Não, gente vamos é deixar muito assim mesmo. doutrinado para isso, né? Sim, porque que nem você falou, tá na consciência coletiva já, essa ideia. Já. Não, eu vou delegar para alguém a minha responsabilidade e se algo der errado, eu tenho É. como justificar, né? E não E o ficar que feio Deus para quer é que você assuma a sua responsabilidade, mim. que você seja responsável, né? Exatamente. E Tome é tão responsabilidade e interessante. reconheça o poder que já existe Uhum. em você. Exato. Nós somos seres divinos e essa responsabilidade de criar momento a momento, de onde a gente está direcionando a nossa atenção, é nossa responsabilidade. Sim, Muito exatamente. interessante isso e como isso impacta, né, em tudo, em tudo. As pessoas levam uma vida vendo através desses filtros e não mudam de atitude ou não se tornam protagonistas, né, da Sim, própria vida por adotarem essa perspectiva, né, esse ponto de sim. vista. E por isso que eu falo, às vezes, uma tomada de consciência de uma crença dessa pode mudar a sua vida, né, mudar a Completamente. sua história. Igual essa questão que eu falei para você dessa crença de achar que o destino não resolvia. Quando eu quebrei Uhum. essa crença, as coisas começaram a andar. Então, em 2 anos, a minha vida deu um salto que não dava em 28, Você sabe? viu o que Então, você assim, tinha que fazer, né? Que você o tinha que criar um simples fato movimento. de reconhecer e depois a crença de não ser suficiente, que foi esse ano que eu reconheci isso. Aham.
Então, assim, depois de reconhecer, eu não sou suficiente, não, mas isso daí é uma crença, isso daí não é verdade Aham, absoluta. aham, Por que que eu aham. estou identificada? E quando a gente se identifica com aquele molde, a gente se impossibilita de entrar em outro molde que eu quero experimentar, um molde de mais sucesso, mais prosperidade, enfim, porque você está naquele molde, não sou o suficiente, você comprou aquela ideia, né? Então você está ocupando aquele espaço. Então, E foi muito interessante uma coisa que aconteceu comigo essa semana que eu quero compartilhar com você, que eu estava bem sentada numa crença transparente minha, não estava percebendo e estava como se fosse um mantra repetindo para mim o tempo inteiro. Sabe quando você dá aquela pisadinha assim, olhar para o que você disse, caramba, eu estou acreditando nisso, por isso que eu estou experimentando isso, né? E eu estava repetindo, cada um só pensa em si, cada um só pensa em si, como se fosse uma verdade inquestionável, e por isso que eu estava experimentando certas sim, coisas, e eu vi que eu tinha adotado esse ponto de vista com uma uma certeza verdade. não, que eu não estava nem vendo, que era só um ponto de vista ali, uma crença transparente naquele Sim, momento. Só de olhar para aquilo já me aliviou e eu já comecei a experimentar diferente, mas foi muito engraçado, porque é como sim. se eu estivesse repetindo um mantra para mim Sim, e dessa a gente se crença. identifica tanto com aquela polaridade, né, do problema que a É, gente fica aqui e aquilo vai se fortalecendo, vai crescendo. E agora, a partir do sim. momento que você começa, que nem você falou, identificou, você diminui isso e você vai se identificando com o que você realmente quer. E aí você só vai criando as evidências, né? Porque Sim, aquele filtro provas. fazia eu atrair exatamente esse tipo de situação. E Sim, quando você olha e assume responsabilidade, aí eu posso mudar, sim. né? Muito legal. Exatamente, é incrível. E até comigo aconteceu algo similar também, é a Uhum. questão de propósito. Eu falava, as pessoas não têm propósito na vida, não tem propósito na vida. Todo mundo que eu conversava não tinha propósito. Por quê? Porque eu tinha adotado essa crença que não tinha um Aham, propósito. Agora, a partir do aham. momento que você, nossa, eu tô realmente acreditando nesse tipo de coisa. E não é assim. Olha quantas pessoas que eu tenho Uhum. contato durante o dia que têm propósito, só que eu estava completamente blindada, não conseguia ver, né? Seu foco de Completamente, atenção só ia para isso, né? sim, só em quem não tinha propósito, porque as pessoas não têm propósito, ninguém tem propósito. Então, naquele momento, a hora que eu olhei, falei, não, mas espera aí, olha quanta gente que tem propósito, né, que Uhum. eu tenho contato e eu não estou nem percebendo que essas pessoas, né, Exatamente. fazem parte da minha vida e isso não é uma verdade absoluta. Exato. Então, essas certezas que a gente tem muitas vezes, elas nos levam para o abismo, né? Que são essas certezas que, como a Dani falou, sabotadoras, é aquela Uhum. coisa que a gente acredita e nem inspeciona. É. Então, É são um nível coisas. de convicção tão grande, né? Como se fosse Nossa, uma verdade. Não, isso é um fato, isso é real, isso não é. E sim, você nem percebe que foi só um ponto de vista, só uma exatamente. crença, uma forma de ver, né? Exatamente. E E quando hoje a gente você quer muda a deixar, sua perspectiva, você muda a sua vida, né? Você muda o que você está experimentando. sim. E hoje a gente quer deixar para todos vocês que estão assistindo esse vídeo essa inspeção pessoal, né, Dani? Comecem a Sim. identificar quais são as três crenças, como a gente fez. Começa com três, depois você vai aumentando. Quais são as três crenças que você considera hoje que estão te impedindo de crescer? Você não se acha suficiente? Você não se acha bom o bastante? Você acha que o destino, né, já está traçado para você? O que está acontecendo? Né? O que você está acreditando que está te impedindo de crescer? Mas seja honesto com você. Tire um tempinho, 10 minutos, 15 minutos do seu dia e comece a inspecionar, que você vai ver quanta coisa que vai sair lá dos Exatamente. labirintos da sua consciência que você nem se dava conta que eles estavam lá. Então, Muito bom. acho que foi bem interessante. Tem mais Muito alguma legal. coisa para acrescentar, Dani? Eu acho que é isso mesmo, fazer essa inspeção, né? E essas crenças que estão aí, ou não é minha responsabilidade, não depende de mim. Isso, então, tudo isso que tira a responsabilidade faz com que você não seja protagonista da sua história. E Sim, isso te impede de evoluir, de crescer, de criar prosperidade na sua vida, de criar a vida que você prefere. Então, eu acho muito legal esse questionamento, realmente essa contemplação dessas questões. sim, Maravilhosa, com Adri. certeza. Obrigada a todas vocês. Obrigada, Dani, por mais um bate-papo sensacional. Obrigada, E quem Adri. quiser, aqui embaixo tem o contato da Dani, tá? Para vocês entrarem
em contato com ela. Ela ministra cursos agora nessa quarentena e para quem estiver vendo depois esse vídeo, sobre como desbloquear essas crenças. Então, cliquem no link que está aqui embaixo, vocês vão ser direcionados para a página dela. Obrigada. Posso deixar também um mini curso de crenças aí para o pessoal que quiser explorar as crenças. Perfeito. Né? É só vocês clicarem no link que está aqui embaixo e vocês vão ter acesso. Obrigada, Dani. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada, querida.